Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Vim comentar sobre o último episódio de Game of Thrones. É uma série que há anos a galera aí acompanha, eu também acompanhava, gostava bastante. E nós tivemos um fim, digamos, meio que decepcionante. Na altura do campeonato você já deve saber o que aconteceu, ou já deve ter assistido ao episódio. E sabe que muitas coisas foram bem estranhas no final, digamos assim. Ah, Luiz, mas foram estranhas no sentido não te agradou porque desconstruíram a Daenerys ou porque o Jon Snow matou ela e tudo mais? Eu acho que não foi isso que me desagradou. Eu acho que isso até foi, de certo modo, surpreendente dentro daquilo que a gente já sabia o que ela podia fazer. Mas foi surpreendentemente ruim num sentido de que as coisas foram muito lentas, demoraram pra acontecer. Fugiu, né, daquilo que as teorias apontavam, e eu acho que as teorias apontavam era melhor do que aconteceu. Afinal de contas, tiveram algumas coisas que foram bem inúteis, na minha opinião. Por exemplo, a Arya ter passado todo aquele tempo aprendendo, né, aqueles negócios das máscaras, de ser no one e tudo mais. Eu acho que serviu pra matar o Rei da Noite, mas tão somente pra matar o Rei da Noite. Não serviu, por exemplo, pra ela chegar na Daenerys ou ter alguma briga ali com o Jon Snow. E no penúltimo capítulo também, a Arya tinha descido lá pro sul pra tentar matar a Cersei, meio que não conseguiu matar a Cersei morreu nos escombros, e daí ficou que a Arya foi lá, viu a guerra, voltou, e as coisas ficaram muito sem sentido. Eu achei que ela ficou uma personagem muito secundária, depois de ter matado lá o Rei da Noite no começo da temporada. Daí no final ela meio que teve um desfecho X, né? Ela fez na verdade o que ela queria fazer, que era viajar pelo mundo e descobrir os mapas e enfim, né? Ela meio que se encontrou na rotina dela, na vida dela. Mas isso pra mim foi não o destino dela decepcionante. Eu acho que eu sempre esperei isso da Arya. Sempre achei que ela fosse aí desbravar pelo mundo. O que pra mim foi de fato decepcionante foi ela ter aprendido todos aqueles poderes, ter feito todo aquele treinamento, e eu esperava isso, que ela usasse isso no último episódio, que ela usasse aqueles poderes que ela tinha. E ela simplesmente não usou, ficou ali, escanteio, enfim, mas é a minha opinião, tá? Eu não curti muito como foi feito, como esse desfecho foi dado pra Arya. Daenerys, já sabia que ela ia ficar loucona e tudo mais, quer dizer, tinha uma leve impressão, né, a partir do último episódio, que ela queria poder, começou a matar todo mundo e tal. Esperava sim que ela fosse morrer no último episódio, isso era meio óbvio. Quem fosse matar a Daenerys estava entre o Jon Snow e a Arya, né? As apostas assim já estavam meio que nesse sentido. Eu confesso que gostei que o Jon Snow matou ela. E aqui eu queria meio que fazer uma comparação com toda a história a partir do momento em que o Tyrion falou pra ele: olha, você tem que fazer a escolha certa, a escolha que ainda que signifique sacrificar o amor e tal. Eu achei muito inteligente da parte do Tyrion, gostei muito, muito, muito. Acho que isso foi muito perspicaz, porque ele foi meio que... O Tyrion meio que foi um porta-voz, até mesmo com a gente, porque ele conseguia convencer a gente através dos argumentos dele. Então ele ia lá tecendo lá as histórias, os argumentos, tal. A hora que você via, você tava concordando com o rumo que a história tava tomando, mas porque o Tyrion era o porta-voz disso tudo. Não sei se vocês repararam. Mas enfim, o ponto é que ele falou que o Jon Snow tinha que fazer as escolhas certas nos momentos certos, e que isso ia definir quem o Jon Snow era de fato. E depois do Jon Snow escutar o Tyrion, que ele foi lá e decidiu matar a Daenerys. Isso me lembrou muito Dumbledore de Harry Potter. Desculpa a comparação aí, eu sei que muita gente gosta de Harry Potter, ou talvez muita gente não tenha assistido Harry Potter, mas isso meio que aconteceu ali em Harry Potter com o Grindelwald. A gente vai ver mais o desenrolar disso agora na franquia de Animais Fantásticos, mas o ponto é que eu vi muito do Dumbledore no Jon Snow. Ele teve que tomar decisões que eram longe do coração dele, que ele precisava se afastar do sentimento de emoção, ele tinha que agir com a razão. E eu fiquei surpreso com as atitudes do Jon Snow. Quer dizer, eu não esperava menos do Jon Snow, mas eu fiquei feliz que ele tomou as atitudes corretas. Eu só não gostei também do final que foi dado ao Jon Snow. Poxa, ele matou a Daenerys, o pessoal ficou puto e tudo mais. É compreensível, mas eu acho que não. Eu acho que as pessoas podiam votar nele como rei de tudo, como rei da coisa toda ali. Não faz muito sentido mandarem ele de volta para a Patrulha da Noite. Então, eu fiquei meio assim, eu falei, nossa, mas tipo, fizeram ele de prisioneiro, depois estão mandando ele lá pro norte de novo, sabe? Ele tava infeliz, mas óbvio que ele tava infeliz, ele matou a pessoa que ele mais amava. Imagina estar na pele do Jon Snow. Eu acho que é um horror, né? E a gente descobriu ali também que o Tyrion era apaixonado pela Daenerys.
Isso pra mim foi uma surpresa, eu meio que desconfiava, né, porque teve um episódio lá atrás em que o Jon Snow tava com a Daenerys e ele meio que ficou, tipo, ouvindo atrás da porta, eles fazendo, né, aquilo, e daí ele ficou meio chateado, então eu já me toquei ali que talvez ele tivesse algum tipo de sentimento amoroso pela Daenerys e ele confessou nesse episódio. Mas voltando aqui pro Jon Snow, eu acho que a atitude dele foi assertiva, mas a atitude dos outros personagens com o Jon Snow não foi muito assertiva. Eu achei que não foi muito justo, muito honesto. Eu não esperava isso dos outros personagens, da Sansa, da Arya, do Bran, do próprio Tyrion ou dos outros reis ali que estavam reunidos na hora da votação. Então eu achei que sim, o Jon Snow estava lá triste, infeliz, por já ter matado a Daenerys, que era a pessoa que ele amava, a pessoa que ele queria ficar junto e quem ele confiou tanto, né, afinal de contas. Ele teve poucos romances na série, se eu não me engano foram só 2 mesmo, e a Daenerys foi esse segundo romance. Provavelmente ele não vai mais ter, né, relacionamentos, vai viver infeliz por tudo isso que aconteceu, mas eu achei injusto como a sociedade o tratou, como tratou ele ali, né, como um criminoso, e eu não gostei muito, achei que não fez o menor de sentidos. Agora falando um pouco da Daenerys, gostei ali a questão do dragão, a hora que ela tá passando, o dragão abre as asas e mostra ela bem no meio ali, o dragão com as asas abertas, foi bem bacana, foi tipo um jogo ali de cena muito legal, gostei muito. A forma como ela veio agindo, né, com uma certa tirania, ela chegou lá no trono, ela encostou no trono, aquele momento, né, que ela encosta no trono, faz aquele, né, a câmera, eu achei simplesmente sensacional. O dragão sendo fiel a ela o tempo todo, sendo o guardião ali do escritório dela, onde o Jon Snow foi depois e acabou matando ela. Eu acho que a Daenerys, ela se transformou numa pessoa que ela não gostaria. E eu ainda senti que o Jon Snow deu uma última chance pra ela. Depois ele ter aquela conversa que o Tyrion colocou ele na cabeça, né, colocou a cabeça no lugar certo do Jon Snow. Ele ainda tentou dar ali uma última chance pra Daenerys. Ele tentou conversar com ela, falou: olha, você errou, perdoa ele, vamos juntos, tal. E o Jon Snow falou: última chance. E a Daenerys não estava disposta a fazer aquilo. Ela queria mesmo seguir em frente com os ideais dela, com a tirania dela, fazer um mundo um lugar melhor do ponto de vista dela, da família dela. E aí, meio que arruinou todo o plano porque o Jon Snow acabou matando-a. Enfim, sobre a Daenerys não tem muito o que falar nesse episódio, afinal de contas ela morreu ali nos primeiros 10 minutos de episódio. Acho que ela sim perdeu a noção das coisas e tudo mais, mas enfim, acho que era o melhor fim que eles podiam dar aí pra Daenerys. A partir do momento que ela enlouqueceu, né? Porque todo mundo queria que ela pegasse o trono e tal, e se de fato ela ficasse com o trono, como vinha sendo traçado na história, era muito óbvio. Então talvez foi ali uma decisão assertiva com o que fizeram com ela. O dragão pegou o corpo dela, sumiu, nunca mais ouvimos falar. O Bran ainda menciona o dragão no decorrer ali da história, mas meio que tipo, whatever. O dragão foi tocar a vida dele, o dragão meio que sumiu. E não fez nem sentido tocar o dragão de novo na história, tocar a palavra dragão ali na história depois, né? Outro ponto que eu gostei, o Tyrion. Eu acho que ele foi muito fiel a ele mesmo o tempo todo. Ele sim traiu ela em determinado momento, mesmo sem saber que ela faria tudo aquilo com a cidade, com força real. Mas ele foi fiel à família dele, né? Ele tentou lá dar uma última chance pro irmão, pra Cersei e tudo mais. Eu achei, foi até meio que uma certa enrolação, mas foi importante mostrar que a Cersei e o Jaime Lannister estavam mortos e, né, mostrar aquele lado do Tyrion, né, sofrendo e tudo mais. Mas eu gostei do desfecho dele, porque como eu disse, ele é o porta-voz de toda a história. Ele foi colocando as coisas ali, a nossa cabeça no lugar, no rumo, explicando os porquês. Ele foi meio que o autor da série falando com a gente: olha, faz isso em determinado rumo, isso, e daí vai ficar tudo mais compreensível em relação à série. Então eu gostei dele, desse papel dele de prisioneiro e depois ele sendo a mão do Bran, né? Eu achei interessante, né? É uma função de muita responsabilidade. Ele gosta muito disso, então ele se torna uma figura muito importante para a série. Então a gente vê ali que ele ganhou os méritos dele ao longo da série e eu acho que de fato foi incrível, incrível. Eu gostei muito do desfecho que foi dado pra ele. Então isso aí pra mim foi bem legal. Sansa. A gente esperava que a Sansa fosse ter um final feliz depois de tudo que ela sofreu ao longo da série. Eu confesso que eu preferia que o trono fosse dado pra ela. Eu gosto muito dela, por tudo que ela sofreu, por tudo que ela passou. Eu acho que ela se tornou uma personagem muito forte ao longo da série, perspicaz, afinal de contas. Ela conviveu muito com a Cersei, então ela tinha um olhar ali crítico pra algumas coisas, ela tinha um olhar estratégico pra algumas coisas. Afinal de contas, ela aprendeu com a melhor de toda a série, não é mesmo?
Pois é, então eu queria até que ela ficasse com o trono, mas tudo bem, ela acabou ali ficando como a rainha do norte, meio que era o que ela queria, de certo modo, então também fico feliz com o desfecho que tenham dado pra ela. E por fim, sobre o Bran, que eu acho que é o único personagem que eu fiquei faltando falar aqui agora, eu acho que algumas pessoas falam, ah, mas ele mereceu ocupar o trono de ferro e comandar tudo, afinal de contas ele sabe sobre tudo, e do passado ele enfrentou até a muralha, que foi uma das coisas que o Tyrion falou, mas eu acho que pra mim não sei se faz muito sentido, porque ele nunca quis isso, e aquela frasezinha dele, ah, mas eu lutei pra isso até esse momento. Ele podia ter lutado pra esse momento por vários outros motivos, pra Sansa ocupar o trono, pra Arya ocupar o trono, pro Tyrion ocupar o trono, pro Jon Snow, enfim, qualquer pessoa, essa frase serviria, faria sentido. Então, assim, eu não gostei que deram o trono pra ele, eu acho que ele não faz muito sentido, apesar de que ele foi uma criança no começo da série, hoje já é um adulto, né, não tem sentimentos, mas tem certos pensamentos estratégicos. Eu, Luiz, não gostei muito, tá? Eu preferia que fosse dado pra algum outro personagem aí da série. Eu acho que ele podia ser a mão do rei, ele podia ser o conselheiro aí do rei e dar as opiniões dele. Então, gente, por fim, assim, falando do episódio todo, eu achei que foi um episódio muito xoxo. Tudo que era de importante aconteceu ali, no comecinho do episódio, nos primeiros 15, 20 minutos até. E depois ficou um lenga-lenga, uma arrastação de histórias até o final. Por exemplo, teve um momento em que eu vi que o Tyrion tava arrumando as cadeiras pra ter um conselho. E quando eles perderam 5 minutos daquela cena dele arrumando as cadeiras, eu falei, sério que Game of Thrones tá acabando, faltam, sei lá, 20 minutos pra acabar o episódio, olhando no relógio, e eles estão arrumando as cadeiras. Ou seja, não tem, dali pra frente não tinha mais nada pra contar, não tinha mais nada interessante pra contar. Eu fiquei extremamente decepcionado, acho que enrolou muitas coisas, sabe? Não foi nada daquilo que eu esperava. E não é que eu esperava coisas agitadas, dinâmicas, né? Gostei de ver, por exemplo, a Brienne escrevendo lá no livro no final. Fez todo sentido, né? O Sam aparecendo, o Samwell. Legal ele ali discutindo no conselho sobre as próximas estratégias. O que cada Stark fez depois de toda essa batalha, de toda essa reviravolta, cada um ali foi seguindo o seu ritmo, né? Foi seguindo a sua vida. Isso foi legal, mas achei que ficou um desfechozinho ali que, nossa, eles enrolaram muito. E não fazia sentido enrolar tudo isso, sério. Encurtasse o episódio, cortasse algumas coisas, deixava pro final o Jon Snow matando a Daenerys, sei lá, eles podiam ter feito muita coisa, sei lá, achei até que foi uma falta de respeito com quem assistiu 8 anos aí da série e ficou nesse lenga-lenga no final da série. Nossa, sério, foi bem maçante, bem chatinho. E é isso, assim, pra mim acho que foi um final bem decepcionante. Eu não gostei do último capítulo, não gostei das coisas como se desenrolaram. Gostei de pequenos detalhes, né? Se você for pescando alguns detalhes ali ao longo da série, torna algumas coisas legais, mas no decorrer de tudo, sério, decepcionante. Bom, gente, se você também achou decepcionante, comenta aqui embaixo comigo o porquê. Se você achou incrível demais, comenta aqui embaixo também o porquê, quero saber, tá bom? Sou super fã de Game of Thrones, acompanhei ao longo dos anos e quero ouvir aí a opinião de vocês. Mas não esqueça também de clicar no like aqui embaixo pra gente falar sobre outras séries, outros vídeos, teorias, enfim, tá bom? Gente, é isso. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!